Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões, né? Por mais um papo de domingo, né? O objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que tem espíritos e pessoas que buscam a santidade através eles estão presos, né, aos desejos mundanos no materialismo, então terão problemas, né? Tem espíritos e pessoas que buscam a santidade pela porta estreita, aí terão mais facilidade, né? Outro item que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, eu cito o exemplo aqui do Paulo de Tarso, que veio com Lutero, né? Martinho Lutero, e Maria Madalena, que veio com a irmã Teresa, né? Foi uma irmã que fez muita caridade. Outro item que Jesus... outro item que o André Luiz ele fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. Então, a eutanásia não serve para nada, né? Por espírito, né? Além de matar as células do perispírito, né? Então, quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. O papo de domingo de hoje é quando o amor, né, do passado aparece no presente. Então, às vezes, aquele amor, né, quando eu digo de amor, eu estou falando de relacionamento amoroso. Então, às vezes, aquela pessoa, né, que teve um relacionamento bom ou ruim, né, com aquela pessoa, aí uma delas aparece no presente, não vou afirmar que seja, né? Pode ser que às vezes elas vêm aqui acertar alguma coisa que não ficou muito certa no passado, né? Então, exemplo, uma pessoa que teve grande divergência com esse amor do passado e não conseguiu ter uma convergência, não conseguiu resolver esse problema, né? Ficou uma mágoa às vezes para os dois lados. Então ele aparece para quê? Para que nesse momento que as pessoas, que eles se entendam, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, não deveria ter feito isso, você me perdoa, tá perdoado e tal. Então eles acertam isso. Às vezes há uma aproximação de pedir uma reconciliação. Porém, um ou ambos, né, ainda estão com um novo envolvimento, né? Aí a Joana de Ângeles, ela fala que a gente, quando tem viveu um relacionamento do passado, né, e hoje no presente aparece uma outra pessoa que nós temos um relacionamento, né, e essa pessoa do passado aparece, ela fala para a gente não terminar o relacionamento do passado e não voltar para o outro. Por quê? Ela fala que nesse relacionamento do presente, a gente pode magoar essa pessoa, né? Deixar essa pessoa magoada para retornar para o outro, que não deu certo, né? Mas se a pessoa ela não tem assim, envolvimento com ninguém, ela tá assim, não tem relacionamento com ninguém, assim,
não tem namorada, não tem esposa, não tem nada, não tem alguma coisa, não tem nada, e a outra também não tem, se eles quiserem, acharem que podem ter um novo relacionamento, é uma outra história, né? Mas que aqueles que têm, não acabe. Que eu até às vezes eu ouço pessoas que me fazem relatos assim, olha, eu tive um relacionamento ano passado, não foi bom, entendeu? Principalmente as mulheres que falam comigo nesse contexto, que não foi bom, então eu tive até um filho com ela, ele desapareceu, agora apareceu, e eu estou num outro relacionamento. Eu não posso acabar o meu relacionamento para ficar com essa outra pessoa, né? Agora, o que pode fazer é tentar. Se deu para corrigir aquilo, então vamos corrigir. Olha, eu agradeço o que você fez por mim, eu peço perdão também, eu te perdoo o erro que você fez e tal. Pronto, cada um vive a sua vida, né? Não tem obrigação de voltar. Aí, o que acontece é que algumas pessoas falam assim, pô, eu não vivia muito bem agora, desmanchei e fui para o outro e tal. E é um problema, né? É um problema sério, né? E o que isso não pode também acarretar é um adultério, né? O Divaldo, ele conta uma história de uma mulher que cometeu um adultério com seu marido, lá na Bahia, né? Que o marido era um caminhoneiro, né? E esse caminhoneiro estava sempre viajando. E não estava muito em casa, né? E a esposa aproveitava a situação para cometer adultério. Até chegou um dia que eles lá se separaram. E ela foi viver com uma dessas pessoas que ela cometeu adultério. Só que essa pessoa que ela cometeu adultério, ela não sabia, né? Ele tinha problemas lá, que ele assim, ficava agressivo, batia nela. Então, ela trocou uma vida que ela vivia, entre aspas, bem, para uma vida ruim, através do adultério, né? Então, essa é uma outra história que eu estou colocando aqui sobre o adultério. Mas a gente tem que entender o relacionamento do passado com o presente quando ele aparece, né? Porque ele fala assim, poxa, aquela pessoa que maltratou a outra, né? E aparece agora, aquela que foi maltratada, ainda se ela tem ainda algum problema, ela pode ali exterminar aquele problema, deixar aquilo que foi no passado. Por quê? Vamos entender aqui a lei do amor. A lei do amor, que é a moral, né? Quando eu falo da lei do amor, ela é a moral, eu estou falando tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos de bem, nós estamos praticando amor, né? E o ódio, o que é o ódio? O ódio, ele é um amor enfermo, né? Esse amor enfermo, qual o remédio para ele? Perdão. Então, se eu não perdoo, eu vou ficar aquilo ali para sempre ali, né? Agora, o perdão também, ele não precisa ser de comunhão. Eu não preciso perdoar alguém e estar fazendo comunhão com aquela pessoa. Eu perdoei ele. Se eu não consigo praticar a comunhão com ele, porque existe aquele atrito, né, que não dá para praticar essa comunhão, eu vou perdoar todos os dias ele, pedindo perdão também, perdoando e pedindo que ele melhore, né, que ele evolui, não faça mais isso, e que esse problema entre a gente possa ser exterminado um dia, de relacionamento de comunhão, porque perdoar eu já perdoei. Então, é nesse contexto, né? Então, por isso que pro ódio, o remédio é o perdão, não tem outro jeito. E Jesus, ele nos fala do quê? Que nós temos, essa colocação que Jesus fala, que nós temos que perdoar, foi porque um problema que houve lá com Mateus e Pedro, né? Mateus se reuniu com Jesus numa noite e falou, Jesus, olha, o Pedro fica toda hora me avacalhando, né, falando coisas indevidas. Aí Jesus fala para ele, Mateus, quem que foi que começou? Aí o Mateus fica quieto. Aí Jesus, Mateus, quem foi que começou? Mateus fala, fui eu. Por quê? O Mateus era cobrador de impostos lá na época e cobrou imposto assim, muito pesado em cima do Pedro e da esposa dele. Pedro não gostou disso. E aí ele falou que ia pedir perdão. Chegou no outro dia, encontrou o Pedro. Pedro, eu venho te pedir perdão. Pedro falou, perdão de quê? Porque eu estou sempre aí mexendo contigo.
Ele falou: "Olha, eu era o cobrador de imposto, daqueles impostos que eu cobri de seu e da sua esposa." Então Pedro ficou uma fera, que Pedro era muito pavio curto, né? Vou botar assim, um exemplo. Então ele ficou chateado, saiu dali chateado, e depois à noite foi conversar com quem? Com Jesus. E aí eles falam daqui, dali, Jesus, aí ele pergunta ao Jesus: "Jesus, quantas vezes temos que perdoar? Até 7 vezes?" Aí Jesus fala: "Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes a cada ofensa." E no outro dia o Pedro incorpora esse perdão e vai lá procurar o Mateus e fala, dá um abraço no Mateus: "Pedro, Mateus, perdão, estamos perdoados." Eles se abraçam lá e ficam felizes. Então Jesus tirou esse termo do perdão, né, de um problema entre Mateus e Pedro, né, de perdoar 70 vezes 7 vezes. Então o remédio para o ódio que é um amor. O ódio é um amor enfermo. Então o remédio é o perdão, não tem outro jeito, né? Eu tenho que perdoar. Então, uma pessoa que tem um relacionamento no passado, esse relacionamento não deu certo, tudo bem, mas ficou feridas entre eles e um dos dois lados aparece, né? É isso. Se ele tem um problema, às vezes esse aparecimento desse amor do passado dessa pessoa, sei lá, seja lá homem ou mulher, que vai tá ali não para voltar, mas sim para resolver esse problema, né? Esse problema que não ficou resolvido. E quanto menos problemas a gente tiver aqui, é melhor para a gente. Então resolve. Você tem que perdoar, perdoa, não volta, pronto, acabou. Cada um segue sua vida, né? Como eu já falei, o perdão tem que ser trabalhado com comunhão. Em nenhum momento Jesus, quando traz o perdão, ele fala que nós temos que fazer comunhão. Porque vai ter pessoas que não têm condições de fazer comunhão. São pessoas que ainda vivem muito na ignorância, muita brutalidade, e ela não entende isso, essa comunhão. Se ela tiver te provocar, ela vai ficar te provocando, então não adianta. Era como Pedro fazia com Mateus. Mas só que depois, com o tempo, amadurecimento, ele vai entender isso, né? E quem estava lá para ajudar ele? Jesus, uma luz, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer. Perdoar, fazer prece. Perdoar, pronto, está perdoado, tá? E bola para frente. E não ficar sintomatizando esse problema, né? Então, um relacionamento de um amor do passado pode vir para resolver esse problema, ou também pode para ter uma volta, né? E cada um vai voltar mediante as suas condições que achar. Primeiro, se eu estou num relacionamento bom, por que eu vou sair do meu relacionamento bom para voltar naquele passado, que foi ruim, né? Então, esse é o questionamento. Então, se eu estou amando e estou sendo amado, por que eu vou voltar, eu vou sair dessa relação que eu estou bem para uma relação que eu não fui bem? Se essa relação foi terminada, porque teve um problema, né? Então, é nesse contexto. Agora, se eu não tenho relacionamento nenhum, e essa outra pessoa eu já conheço ela do passado, e ela modificou e a gente resolveu o problema, quer voltar, é outra história, né? Aí, cada um é cada um, né? Sabendo aonde o calo aperta, né? E até onde o passo pode dar, né? Então, é nesse contexto que eu trago essa informação. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre isso, né? No próximo papo de domingo. Então, o bem é uma prática do amor, né? Então vamos entender isso. Jesus, o que Jesus faz? Né? Vamos pegar assim as revelações. A primeira revelação vem com Moisés. Então, o Moisés, ele traz o quê? Ele traz os 10 mandamentos, mas ele traz um Deus de vingança. Ele apresenta um Deus de vingança, né? Até era o problema dele com o faraó lá. Então, quantas coisas que aconteceu lá dentro do Egito com o faraó, porque ele queria falar para o faraó para acreditar num Deus único, e o faraó não acreditava, porque eles acreditavam em deuses, né? E aí teve a peste lá dos gafanhotos, doença, morte, né? Quem fazia, no meu ponto de vista, era Moisés, porque Moisés tinha recursos mediúnicos para isso, né?
Então eles traziam como um Deus vingativo. Jesus, ele traz um Deus de amor, né? E ele fala que vai preservar os 10 mandamentos de Moisés. Quando ele é indagado por um fariseu, né, esse fariseu fala para ele o quê? Jesus, qual é o mandamento? Jesus fala, o maior mandamento que é amar a Deus no fundo do espírito, no fundo do coração. Aí Jesus fala, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, para mim amar a Deus do fundo do coração, eu tenho que amar o próximo, porque Deus amou o próximo como a si mesmo. Então, tudo que eu quero de bem para mim, eu quero para aquele próximo, né? Eu quero para aquele próximo, porque não adianta nada eu querer o bem para mim e não querer o bem para aquele próximo, né? Então, eu não estou amando o próximo como a si mesmo, né? Então, esses 2 mandamentos, ele resume os 10 mandamentos de Moisés, né? Então, como eu coloquei que Deus é um amor, então o título é o bem é uma prática do amor. Então, todas as vezes que eu realizo o bem, eu estou praticando o amor, né? Então, quando eu perdoo alguém, eu estou praticando amor e eu estou me curando. Aquele amor enfermo dentro de mim com o remédio do perdão, né? Eu estou levando isso. Quando eu faço, eu enxugo lágrimas de pessoas com preces ou com alguma palavra, né? De consolo para aquela pessoa, eu estou o quê? Levando amor para essa pessoa. Da mesma forma que eu quero esse bem para mim, eu quero para aquele irmão ou para aquela irmã, né? Então, esse que é o contexto, né? Do bem é uma prática do amor, que a gente vai desenvolver bastante, né? Bastante esse tema no próximo papo de domingo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos 2 lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.